Olá, pessoal! Temos o payroll dos Estados Unidos, também a inflação na zona do euro e o OCDE impactando as apostas de corte de juros. O Ibovespa zerando os ganhos da semana passada. Mais um capítulo desse momento difícil da Azul, além de indicadores da safra da Brasil Agro. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos ao que interessa. Nos Estados Unidos saiu o payroll com a criação de 142 mil vagas de emprego em agosto, abaixo do esperado que era 160 mil vagas. Isso que é importante a gente ver comparando com o esperado, tá? E a taxa de desemprego ficou em 4,2%, conforme o esperado, reduzindo um pouquinho em relação ao que foi em julho, que era de 4,3%. Tudo isso aí está ajudando a reforçar as apostas de queda de juros por lá. Porém, com o aumento dos salários em 0,4%, já deu um pouco desequilibrado. E o mercado está variando muitas apostas entre um corte de 0,25% e 0,50%. Cada hora uma coisa. O fato é que o mercado aposta na queda de juros. E isso é o mais importante de tudo. Corte de juros lá, vem dinheiro aqui para o Brasil. Falando aí em miúdos, né, quando o mercado está apostando numa queda de juros, quando eu falo assim, ele está falando de uma forma, a gente está falando de uma forma geral, tá? Obviamente tem gente apostando que não corta e tem gente apostando que o corte é ainda maior que o 0,50. Então vai ter 0,75, vai ter 1% e pode ter até algum aí meio doidão aí apostando em alta de juros. Aposta, pode apostar em que quiser, cada um faz o que tem, mas obviamente o que vale para a gente é a média do mercado e quanto maior o número de pessoas que está apostando numa coisa que faz sentido. E no caso, a gente está variando muito entre 0,25 e 0,50, cada hora um dos dois ganhando como as maiores apostas. Passando aí para os dados de inflação, na zona do euro, o índice de preços ao produtor, o PPI, ele caiu 2,1% na comparação anual de julho, depois de recuar aí em ritmo mais forte em junho, que tinha sido 3,2%. Então a inflação caindo ainda que não tão forte quanto foi no mês anterior. E também saiu o dado da OCDE, onde o CPI é CPI e PPI, esse é diferente. Mas os dois estão falando de inflação, a IGPM, IPCA, é inflação, tá, pessoal? Subiu aí o CPI em 5,4% em julho, uma desaceleração ante o avanço de 5,6% em junho. Então, vamos parar um pouquinho, vamos refletir aqui. De forma geral, no mundo, a inflação tem recuado e ficado controlada. É isso que importa. E aí até pergunto para vocês, aproveitando que a gente já falou dessa parte toda, o que vocês estão achando para os juros dos Estados Unidos? O que vai acontecer dia 18? Me fala aqui no comentário qual que são as suas apostas. Já no cenário nacional, a Fox mostrou aí um pequeno recuo do IGPM. Né? Nada significativo, mas parou de subir. Isso que é o ponto importante. Por enquanto, em termos de indicadores, o destaque fica para o IVAR, que é o Índice de Aluguéis Residenciais, que disparou um pouquinho esse mês, 1,93%, e depois de ter recuado um pouquinho em julho. O acumulado de 12 meses agora chegou em 9,97%, um pouco acima dos 9,9% que a gente tinha em julho. Nessa semana aí meio fraca de fatos relevantes, o Ibovespa acabou fechando em queda de 1,05%, uma realização de lucros em relação à semana passada, né, fechando então a 134.572 pontos. No ano, a alta agora é só de apenas 0,29%. Vou aproveitar e pedir para vocês curtirem esse vídeo aqui. Quem sabe a gente traz um pouquinho de sorte para o Ibovespa para ele poder subir aí daqui para frente, né? O que a gente está precisando de um Ibovespa fechando um ano bem positivo, né? Dando continuidade, a gente tem então os fatos relevantes. Vou falar aqui dos dois que eu trouxe de destaque. Eles não foram os responsáveis pela mudança aí do Ibovespa, mas são dois pontos importantes para a gente ir acompanhando em relação principalmente a essas empresas, né? Um delas é a Azul e o outro vai impactar um pouquinho mais, eu já falo. A Azul viu aí o S&P Global Ratings revisar sua nota de B- para CCC+, com perspectiva negativa. E para amizenizar aí a crise que ela está vivendo, ela está tentando negociar uma captação com os bondholders, né? Quem tem as debêntures, falando em miúdos. Ao mesmo tempo que, para isso, os bondholders estão pedindo que ela consiga renegociar
suas dívidas com os arrendadores de aviões. Ou seja, ela precisa pegar mais dinheiro, mas para isso ela precisa renegociar sua dívida. O problema todo é o seguinte: quem que vai querer renegociar a dívida se ela não tem dinheiro? Então tá um pouco complicado, mas quem sabe ela consegue resolver isso aí. Tudo isso para não entrar aí no Chapter 11, que é o recuperação judicial lá dos Estados Unidos. Basicamente é isso. Ela está nessa luta, vamos ver se ela vai conseguir. O mercado está oscilando bastante, com quedas e altas aí, com cada hora, com cada informação que vai saindo. Então, muito cuidado na hora que for operar azul, dá uma olhada, dá uma acompanhada nas notícias, para você não entrar desinformado. E a outra notícia que tem um pouco de impacto maior para fora aí do mercado dela é a Brasil Agro, né? Porque a Brasil Agro mexe com o agro, mexe com safra, mexe então com o nosso PIB, que o agro representa um poderoso pedaço do nosso PIB, e ela está falando de indicador. E quando está falando de indicador, a gente pode fazer algumas extrapolações para o setor inteiro. Mas, obviamente, é extrapolação, não é garantia de número, tá? O que é importante a gente ver? Que ela encerrou a safra dela de 23 e 24 com uma redução de 8% na área total plantada em relação à estimativa inicial dela. Esse é um ponto. A justificativa dela está na variação da volatilidade do preço do milho. Então, é algo que impacta. Além disso, ela também comenta do preço do... Além do preço do milho, ela comenta da crise climática que está tendo, condições climáticas adversas que ela teve na época de plantio, principalmente aí na Bahia e também no Paraguai. Falando um pouquinho mais, ela diz que a safra dela para 24 e 25 está estimada com um aumento de 4% da área plantada. Então é importante a gente ver isso, mexe com um pouquinho das estimativas aí do mercado para a safra de forma geral, o setor todo, mexe principalmente para Brasil Agro, né, o mais importante de todos, obviamente, e claro que isso aí a gente faz a extrapolação para o nosso PIB, para tudo isso, né? Se ela tivesse feito uma perspectiva de crescimento muito grande, era mais animador. Não foi, então a gente começa a colocar um pé no chão, apesar de com um aumento de 4%, não é ruim. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, espero que tenha descomplicado um pouquinho essas notícias aí, e obviamente volto aqui na semana que vem com mais um resumo semanal. Até a próxima, tchau, tchau.